Boa noite e bem-vindo à reportagem da semana. Passaram-se 60 dias desde o transbordo das águas do rio Cavaco, que ocorreu no passado dia 12 de abril de 2026 na província de Benguela. Um fenómeno que deixou ao relento mais de 16 mil famílias. Inúmeras casas ficaram destruídas e, em termos de perdas humanas, o registro final ficou em 19 o número de vítimas mortais, de acordo com as autoridades daquela província. Se transformou em calamidade, moveu o governo provincial de Benguela, diversas instituições e organizações públicas e privadas em apoios aos que foram e são designados sinistrados. Nesta edição da reportagem da semana, vamos dar-lhe a ver os momentos que marcaram o virar da história das famílias afetadas, que residiam nos bairros de Capiandalo, Calomanga, Cotel e outros, estando os dois primeiros localizados muito bem próximos das margens do rio Cavaco. O António Mateus, que é o correspondente da Rede Girassol em Benguela, voltou aos locais do sinistro. Acompanhe. As nossas casas estão quase a desabar, está a cair pouco a pouco. Não temos como, vamos fazer. As crianças, outros perderam, estamos a procurar. Nesse momento, só estou com a minha roupa, a casa caiu. Conforme estão a ver a população, todo mundo, as casas, estamos desalojadas, precisamos de apoio. Por favor, nos ajudam, precisamos de roupa, precisamos de sítios para viver. Um sítio assim melhor do que aqui. Não é normal você que está acostumado a vestir-se em pés, mas tens que vestir deitado, porque vives na tenda. Não é normal você que está acostumado a comer o que você quer, que para comeres o outro é que vai dizer que hoje você vai comer isso e aquilo. Vidas interrompidas, projetos adiados, famílias desfeitas e toda uma gama de tarefas suspensas e anuladas em poucas horas. Quem vê de longe sente e entende menos em relação a estas famílias que não lhes faltou lágrimas. O dia 12 de abril de 2026 marcou e veio marcar a história de muitas famílias arruinadas por culpa da força das águas do rio Cavaco. 60 dias depois, ficaram os resultados visíveis até os olhos de quem não testemunhou a cena in loco. Nesta edição da reportagem da semana, acompanha as histórias de Catarina Wandi, Domingas Raimundo e Bernardo Chiwa, que contam o que viveram e, na primeira pessoa, aquele dia que alterou completamente a vida de suas famílias. Catarina Wandi, de 32 anos de idade, mãe de 5 filhos, tinha sua própria casa no bairro do Capiandalo. A peixeira, depois de ver a casa levada pelas águas do rio Cavaco, não lhe restou outra solução senão compartilhar esta tenda com o seu marido no local de acolhimento do novo campismo. Catarina conta o antes e o depois do dia 12 de abril. Eu vivia no bairro do Capiandalo. O meu trabalho é vender peixe. Sim. Quando a água entrou, não estive presente. Eu estive no quiosque, fui pegar peixe. A minha companheira correu com as minhas crianças, mas as minhas crianças todos estão completos. Sim. Era 8 horas. Fugir de água. A nossa vida era mesmo assim, vida normal. Sim. Era vida normal. Epa. É só meter na mão de Deus. Já. Andava a sair dinheiro mesmo para comer. Para as crianças não passavam o dia fome. Na mesma vida está mesmo normal, porque as pessoas não passam o dia fome.
comemos. Epa, o resto é com o tempo já, vamos ver só em frente onde vamos. Sim, paramos porque não temos como ir. Porque quando você às vezes sai e encontra essa notícia, então não dá para sair. Temos que ficar mesmo aqui presa. As pessoas falaram que hoje falaram assim, outras pessoas falaram lá outra coisa, outras pessoas falaram lá outra coisa. Melhor vocês sentar para ouvir mesmo. Tenho 3 crianças que estão a estudar. No momento não estavam a estudar porque não tinha transporte. Agora porque começaram a mandar transporte, começaram ontem a estudar. Bernardo Chiwa é outro sinistrado. O cidadão, de 59 anos de idade, é veterano da pátria e estava confinado em sua casa com sua mulher no bairro do Capiandalo. Levava uma vida que não lhe faltava o essencial, pese embora estando a padecer de tuberculose. O trabalho que eu fazia só lá em casa, porque de momento não estou saudável. Sofro apanhar AVC, estou com tromboses. Só ficávamos lá só em casa, não fazia nada. De apanhar trombose, o meu trabalho de serviço de segurança privada. Eu, de princípio, falo que eu não sou natural daqui de Benguela. Eu saí na Lunda Sul no tempo de serviço militar obrigatório. E ainda, por acaso, fui oficial do Exército. Posto aqui, depois da guerra acabar, ando embora cativo. Documentos estão aí, sempre entregamos. Não há solução, entregamos solução. Ainda mesmo no ano passado, em novembro, fizemos de novo a nova documentação. Sempre manda aguardar. Mas muitos outros que já beneficiam desses bens. Eu ainda não, nunca beneficiei. Vale do Capiandalo. A casa, por isso que é nossa mesmo prova, porque a senhora, que é a minha esposa aqui, trabalhou durante 10 anos numa senhora. E essa senhora, sem salário, não pagava. Trabalhava de dia como à noite. E ela daí depois arrumou para Portugal. E nos deixou com aquela pequena casa que estamos a viver. É nossa mesmo própria. Foi totalmente destruído. Não se reconhece que tinha a casa aí. Totalmente destruído. Ficou mesmo assim em terra, muito simples. Vamos a viver assim, longe, distante da família. De onde está já estou quase aqui há 4 décadas, conseguia como desarrascar. Fazia pescado, sou pedreiro, faço trabalho no mercado de comidão, normalmente, sempre a vida estava a continuar. Aqui a vida, por acaso, digo que é mesmo essa, as condições que estamos com ela aqui que são precárias. Por exemplo, o governo dá alimentação para nós todos. Com isso, mas olha só, há pouco tempo, quase para 16 horas, é quando almoçamos. Uma entrevista aqui é 11 horas. E lá na direção dá a comida em condições. Mas os que lá trabalham na cozinha também retiram a parte deles. Para ir vender, para se beneficiar, eles e a família deles. A vida é mesmo essa. Agora, quanto à saúde, minimamente estamos a ver bem. Aí há melhorias, porque nem preciso de correr muita distância. Um bocado que tem de medicamento que tenha recebido, sim senhor, estamos a assistir bem. A segurança está boa, temos aí polícia, temos aí a segurança privada, mesmo com altos e baixos, estamos a ver essa melhoria, por acaso. Bom, estamos a ver, por exemplo, por enquanto, ainda não tem nada a dizer, né? Mas bom, porque estamos aqui com o destino infinito. Não há nada a dizer que eu hoje ou amanhã para frente eu vou conseguir isso. Não temos nenhum resultado certo. Que nós, boa esperança ainda não estamos a ver. Eu, por exemplo, no meu caso, além dessa população toda, para o mais rápido possível, repor essa família toda, essas almas todas, muitas crianças, num lugar mais sossegado, melhor e seguro. Agora, no meu caso individual, já estou casado há muito tempo, 4 décadas. Eu saí, não vi a minha mocidade, eu vi aqui com 16 anos. Faltava 24 dias para completar 17, como oficial do Exército. Como já sofri muito, e ainda pensar, essa doença vem através do pensamento. Podia só me enviar já lá na minha terra natal e fico mais sossegado. Muitas. Aqui o que é mais crianças, né? Crianças.
Isso é que me preocupa mais. Eu não tenho 10 ou 5, mas quando vejo as crianças dos outros, conforme que passam, não, está muito mal, muito péssimo. Uma criança igual essa aqui, de 3 anos, passa também a martabiçar 11 horas. Não dá. Isso é incrível. Não pode. E depois as condições lá vêm e vão buscar da comida muito cedo. 6 horas estão nos atender. Mas as crianças vão às aulas aqui e martabiçam fome. Almoço, daqui a pouco almoçamos. Eu vejo lá o jantar é 22 horas. Qual é a criança que aguenta ter 22 horas de pé? Já dormiram. É isso. Dentre várias as preocupações, no seio dos sinistrados está a situação das crianças a olhar pelo início do tempo de cacimbo, situação que preocupa os sinistrados, tudo porque muitas crianças mostram-se desprovidas a olhar por este tempo de frio e tudo porque o novo campismo está localizado numa zona à beira-mar. Benguela, 60 dias depois. O retrato de um drama que persiste no olhar e na alma de milhares de pessoas. Vamos agora a um curto intervalo. Mas não saia daí, porque no próximo bloco mostraremos quão solidário é o povo angolano, que do seu pouco retirou para ajudar quem mais precisava. É um até já. Estamos de volta, tal como referenciamos no início. Os resultados das cheias do dia 12 de abril deram lugar a uma avalanche de apoios vindos de todos os cantos. Entre bens perecíveis e não perecíveis, bem como quantias monetárias que ultrapassaram os 50 milhões de kwanzas. A solidariedade dos angolanos não se fez esperar e revelou-se logo no momento da tragédia. Nesta segunda parte, acompanhe os gestos de solidariedade e os pronunciamentos das autoridades locais sobre o balanço relativo à situação dos sinistrados do transbordo do Rio Cavaco. O bairro da Calomanga foi o mais afetado com o transbordo do Rio Cavaco no dia 12 de abril de 2026. Aqui, muitas casas foram destruídas com os bens no seu interior. Cerca de 90% das vítimas pouco ou nada aproveitaram depois do fatídico acontecimento em pleno domingo. Domingas Raimundo, de 33 anos de idade, é camareira e mãe de 6 filhos. A água arrastou tudo quanto construiu com o seu marido, técnico de ar-condicionado. Domingas levava uma vida minimamente estável em sua própria casa. Eu sou camareira de profissão e era comerciante, vendia peixe e marisco. Quando não havia muito peixe nem marisco, então eu me inclinava na área de hotelaria. Portanto, dava para viver dessa forma? Sim, dava, até porque tínhamos uma mini empresa, o meu esposo é técnico de frio, ele monta, desmonta ar-condicionado, repara arca, geleira e sobrevivíamos disso. Não estávamos bem, mas também não estávamos mal conforme agora. Sim, cuidávamos das crianças, não tínhamos lá assim muita queixa. Mas parece que a vida deu volta de 100 graus, né? Tudo mudou de repente e estamos aqui. Naquele dia 12, eu estava em casa. Por coincidência, é dia do meu aniversário, estava lá a preparar algumas coisas. Queríamos fazer surpresa para alguns familiares e amigos, queríamos convidar para poder almoçar em casa. E as crianças estavam a se preparar para ir para a igreja. E o esposo tinha saído, um cliente ligou, pediu que fosse para a casa dele para poder fazer a montagem do ar-condicionado. Foi quando de repente ouvi um estrondo que a ponte, a passadeira que dava acesso ao bairro da Calomanga e o Caloburaco havia partido e a água, a curiosidade, né?
Fiquei naquela, me deparei com água. A água embateu numa parede e naquela parede tinha 3 crianças a brincar, né? A parede caiu por cima das 3 crianças. E ali a única coisa que eu pude fazer é pedir à minha filha mais velha para poder correr e levar os mais pequenos. Sinceramente, eu ainda queria entrar para ver se pudesse pegar alguma coisa. A única coisa que eu peguei era só o telefone, que já estava na minha mão. Não aproveitei nada, porque quando saí de casa a água já me chegava nas axilas. Foi muito rápido, até porque a nossa casa está de frente ou está no parapeito do rio. Da minha casa ao rio são 10 a 9 metros. Se eu estiver no portão ou no dique do cavaco, consigo ver a minha casa, consigo ver o quintal. Eu pedi à minha filha para correr o máximo que ela podia, porque a minha maior preocupação eram as crianças. Pedi que os mais pequenos pudessem lhe pegar, que ela, vai, onde achares que aqui pelo menos a água não vai chegar, você vai. Porque eu também não pensei que seria ou teria esse estrondo todo. Porque eu acompanhei um pouquinho as crianças correndo até o libanês, próximo da nossa casa tem um libanês mais para cima, e fiquei curiosa, voltei para ver se conseguisse pegar alguma coisa. Já não dava. Sem medo de errar, pelo menos o que eu vi a passarem na água eram mais mortos e troncos. Pelo menos eu contei 10 mortos, eu sozinha contei. Eram mais crianças de 10, 6, 5 anos, 1 ano, 2 anos. É uma coisa que transtornou-me. Não sei se consigo voltar no bairro da Calomanga. Eu vivo naquele bairro há 33 anos, não sei. O transbordo do rio Cavaco alterou completamente a vida de sua família. A cidadã tem memória do cenário que destruiu e interrompeu a vida de sua família. Nos tirem daqui. Até agora estamos em menor números. Principalmente o bairro da Calomanga está em menor número. Que façam alguma coisa. Estamos todos juntos. Tem crianças aqui. Se repararem, estamos quase a 800 metros daqui onde a gente está, a 800 ou 700 metros daqui onde a gente está até o centro de saúde. Se de repente alguém apanha um ataque cardíaco, a polícia também está lá. Há momentos em que as pessoas não estão bem, né, psicologicamente. A tendência é levantar uma briga. Tu sais daqui a correr até chegares na polícia, se calhar não vai sobrar nada da outra pessoa ou da confusão. Então, estamos distantes mesmo do centro médico, estamos distantes da segurança da polícia. O que nos vem em mente é a salvação do governo. Façam alguma coisa, nos tirem daqui. Não é normal você que está acostumado a vestir-se em pés, mas tens que vestir deitado, porque vives na tenda. Não é normal você que está acostumado a comer o que você quer, que para comeres o outro é que vai dizer que hoje você vai comer isso e aquilo. A única diferença entre nós e os presos é que nós saímos, temos ainda telefone, conseguimos conversar e temos um pouquinho de liberdade de expressão, senão não há diferença nenhuma. O meu esposo ainda safa-se um pouquinho, né? Momentos há em que os clientes às vezes ligam para poder prestar algum serviço, mas eu não sei, eu não me safo porque perdi tudo ali. E também estou à espera, né? Se os hotéis onde tenho prestado serviço chamem, que também não vão chamar e acham que não estamos bem psicologicamente, o trabalho não será bem feito por causa do que a gente viveu. Mas enfim, é difícil. Dia a dia ficamos aqui a olhar as crianças, se te apetecer vai um pouquinho no mar e tudo mais. Em primeiro lugar, conversamos principalmente com os mais crescidos, de que a vida não termina por aqui. O mais importante é a vida. E que, apesar do que aconteceu, ninguém adquiriu nenhuma deficiência. E nós estamos aqui, conforme conseguimos o que foi, né? Vamos conseguir e vamos trabalhar. É bíblico. O que está a ser é porque já era. Se a gente tinha, é porque a gente um dia vai ter. Vai ter. Vamos lutar para isso.
Eu venho do antigo campismo. Estou aqui há 3 semanas. Lá tínhamos contacto, sim senhora, o governador esteve lá, o governador falou, mas prometeu que iriam resolver a nossa situação, iria-se fazer alguma coisa. Foram cerca de 16 famílias desamparadas por conta do transbordo das águas do rio Cavaco, que no dia 12 de abril afetou diferentes bairros à margem do rio Cavaco e não só. Os serviços de proteção civil e bombeiros apresentou recentemente o balanço da tragédia, com o registro de 19 mortos e cerca de 30 pessoas desaparecidas. O processo de cadastramento realizado pelas equipas técnicas permitiu identificar um universo de cerca de 16.151 famílias que foram diretamente afetadas. Deste número, 9.314 famílias fizeram o seu cadastramento na fase inicial e 6.837 fez posterior. Temos a lamentar a morte de 19 cidadãos e o desaparecimento de 31 outros. Relativamente à reintegração feita até o momento, temos um número de 10.146 famílias que já foram reintegradas para os seus bairros de origem. Relativamente aos danos causados pelas habitações, nós temos um total de 1.570 casas que ficaram destruídas, 3.873 casas que ficaram danificadas e 3.105 casas que ficaram inundadas. Estes números constituíram a base para o planejamento das ações de emergência e assistência humanitária desenvolvida desde o início das ocorrências. Sob liderança de Sua Excelência, Governador Provincial e Coordenador da Comissão Provincial de Proteção Civil, foi ativado o sistema de proteção civil imediatamente após a ocorrência, mobilizando-se assim recursos humanos, materiais e financeiros para garantir a assistência às populações afetadas. Numa primeira fase, foram criados 3 centros de acolhimento, nomeadamente no antigo campismo, município dos Navegantes, Campismo Novo e no estado de Ombaca, esses últimos 2 no município de Benguela. E com o evoluir da situação, hoje temos apenas ativo um único centro de acolhimento, que é do Campismo Novo. Dizer também que os centros de acolhimento garantiram alojamento temporário, alimentação, assistência médica, abastecimento de água, saneamento básico e proteção social às famílias que ficaram afetadas. Até o presente momento, o Governo Provincial de Benguela já recepcionou cerca de 13 toneladas de bens diversos e uma quantia monetária de mais de 50 milhões de kwanzas em favor dos sinistrados, de acordo com dados apresentados recentemente pelo segundo comandante dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros da província de Benguela. A resposta humanitária contou com o envolvimento das instituições públicas, do setor privado, organizações da sociedade civil, das igrejas e de cidadãos anônimos. No âmbito desta mobilização, foram recebidas, até agora, um total de 13.566,84 toneladas de bens diversos doados, dentre alimentares e não alimentares, e também uma quantia em kwanza no valor de 57.223.535 kwanza,9 cêntimos que foram arrecadados por doação. Dos bens arrecadados, 5.908,93 toneladas
já foram utilizadas no processo de assistência aos sinistrados, nos centros de acolhimento, bem como na composição dos kits de reintegração que estão a ser dados às famílias que estão a ser reintegradas. Neste momento, nós temos 7.657,91 toneladas de bens diversos que se encontram nos armazéns disponíveis para o apoio às famílias em processo de reintegração e assistência às vítimas que ainda se encontram no centro de acolhimento. Relativamente aos recursos financeiros, foram executadas despesas com meios monetários doados, avaliadas em 45.260.219 kwanzas, mantendo-se disponível o saldo de 11.963.315,49 cêntimos para a continuidade das ações de recuperação e apoio às famílias sinistradas. O transbordo das águas do rio Cavaco deixou rastros que ainda são visíveis, não só nos bairros afetados, como também em infraestruturas públicas. A circulação ferroviária Lubito-Benguela foi cortada. As culturas agrícolas à margem foram todas levadas pelas águas. A situação chamou a atenção das autoridades do país, que moveu até o presidente da República a Benguela. Tudo indica, a falta de manutenção do dique contribuiu para o transbordo das águas, facto que obrigou várias autoridades a visitarem a zona onde se deu o transbordo, numa altura em que continuam as obras de construção do sistema de proteção das águas, que brevemente será acompanhado com o desassoreamento do leito do rio. Cavaco acabou por ter uma cedência de cerca de 300 metros contínuos e em áreas não contínuas que totaliza mais ou menos 1,5 vendo chuvas intensas. No prazo de uma semana nós conseguimos repor a funcionalidade do dique e, obviamente, termos a proteção que nós hoje não temos, fruto do que houve e do outro. Vamos fazer a reabilitação, o reforço deste mesmo dique e também a construção de 10,5 quilómetros adicionais de dique nas duas margens. 60 dias depois, cerca de 3.500 famílias encontram-se concentradas neste local, no novo campismo do município de Benguela. Estas famílias perderam tudo. O governo prometeu a construção de casas sociais, projeto que até o momento se espera para o seu arranque. Enquanto isso, estas famílias aguardam neste local à beira-mar de uma resposta enquanto são sustentadas pelas doações que continuam a chegar, vindas de várias instituições públicas e privadas. Benguela, 60 dias depois. O retrato de um drama que persiste no olhar e na alma de milhares de pessoas. Uma noite que seguramente não será esquecida tão cedo. Mas vimos, a vida continua e nós ficamos por aqui, hoje, seguros de que voltaremos na próxima semana com uma nova reportagem baseada no melhor do jornalismo, que você só tem aqui, na Rede Girassol. Fique bem. Obrigado pelo carinho e atenção dispensada. Até a próxima oportunidade. Boa noite.